Vivemos num tempo em que todo mundo quer tudo muito rápido. Quer dinheiro, quer fama, quer reconhecimento. Mas há uma pergunta que nós temos que fazer dentro de nós, que é para perceber se realmente temos capacidade de receber essas coisas que tanto queremos. Será que hoje somos capazes de viver com aquilo que nós sonhamos? Hoje tudo é muito rápido. A internet é rápida, os resultados são rápidos, as recompensas são rápidas e acabamos por aplicar a mesma lógica à vida, como se tudo que tivesse que vir até nós tinha que ser de uma maneira muito rápida. E hoje a internet traz-nos informações de uma maneira que nos deixa cada vez mais ansiosos com aquilo que nós queremos e sonhamos ter. Será que é tão difícil alcançar os nossos sonhos? Será que é um sonho tão distante quanto aquilo que nós pensamos antigamente? Será que hoje estamos mais distantes? Será que hoje estamos mais perto? São essas perguntas que nós fazemos constantemente sobre aquilo que nós queremos realmente para alcançar, ou daquilo que nós tentamos traçar para alcançar os nossos sonhos, que hoje em dia se calhar estão mais próximos do que um dia tiveram, sejam os sonhos de criança, sejam os sonhos profissionais, sonhos educacionais ou sonhos de formar uma família, tudo está incluído nesses sonhos. Então hoje eu trouxe esse conteúdo para tentar falar sobre a pressa, que hoje pode ser o inimigo ou pode não ser o inimigo também, porque a pressa não é inimiga do sonho, é simplesmente amiga do processo. E quem foge do processo automaticamente foge daquilo que o sonho quer ensinar, porque o sonho quer nos ensinar a trabalhar para poder alcançá-lo, e quanto mais pressa nós tivermos, menos capacidades temos de poder alcançar os nossos sonhos. O universo, a vida, ou Deus, como tu quiseres considerar, não te vai dar algo que tu não consigas sustentar. Ninguém vai dar algo que tu não consigas sustentar. Não há um peso que tu carregues hoje que tu não consigas sustentar. Todos os desafios que são apresentados na nossa vida hoje são desafios que nós automaticamente conseguimos ultrapassar. Alguns são mais difíceis do que outros, mas isso faz parte do processo. Não viemos aqui para viver a mesma vida constantemente, até porque isso seria aborrecido. Há pessoas que imploram por oportunidades que hoje em dia nós desdenhamos, sejam elas difíceis ou não, mas há pessoas que choram por essas oportunidades. Seja pelo facto de viajarmos, seja pelo facto de conseguirmos novos empregos, novas amizades, meios que nos tragam boas energias e positividade. Tudo isso, há pessoas que choram dia e noite, rezam dia e noite, pedem dia e noite para poder ter um pouco do balanço que nós temos nas nossas vidas, que nós consideramos um pouco cansativas, um pouco humilhantes, um pouco, se calhar um pouco menos daquilo que nós sonhamos alcançar, menos daquilo que nós sonhamos obter. Mas se formos a perceber, hoje em dia já temos muito mais do que aquilo que nós queríamos ter antigamente. Hoje em dia nós somos mais capazes, somos adultos, somos pessoas que conseguem lidar com os seus problemas sozinhos sem ter que recorrer a familiares, amigos, na primeira instância. Todo sonho tem um preço, e esse preço não é só esforço, esse preço também é a preparação. Nós vivemos de um processo longo, desde mais jovens, desde pequenos, que é a preparação que o sucesso exige. O sucesso exige estabilidade mental, exige disciplina incondicional e uma humildade para aprender. Se não formos humildes o suficiente para aprender, não seremos humildes o suficiente para ensinar. E é um lema que eu uso constantemente, que é: aprendo para poder ensinar, porque se eu aprendo, consigo ensinar. A maior parte das pessoas quer o resultado sem o peso que esse resultado traz. Ninguém consegue ensinar um assunto que não domina a 100%, ou que pelo menos não tenha um balanço de domínio. Se eu quero ensinar algo, eu tenho que aprender, e aprendendo eu consigo ensinar. Porque ensinando eu também aprendo duas vezes, porque é da maneira que eu converso com alguém, é da maneira que eu faço esses vídeos no YouTube, é da maneira que eu consigo escrever qualquer coisa, que automaticamente também vou abrindo novas reflexões daquilo que eu acho, das opiniões que eu tenho, e vou aprendendo duas vezes mais, três vezes mais, e constantemente assim debatendo vários assuntos, debatendo de várias opiniões, crescendo acerca de vários temas. É isso que eu consigo reter para aprender dentro da minha cabeça, criando mais opiniões, criando mais citações, não dependendo simplesmente de apoios de inteligências artificiais, livros e tudo mais, tendo também construindo uma opinião própria. O que é que a opinião própria tem a ver com a construção de sonhos? A construção de sonhos e a sua opinião própria tem a ver com o caminho que nós seguimos. Se nós temos uma opinião própria, nós não vamos seguir o sonho de outras pessoas. Nós temos os nossos próprios sonhos, conseguimos segui-lo de forma reta, sabendo aquilo que nós queremos, o caminho que nós devemos seguir para ter aquilo que nós queremos, e também seguir concisamente, passo a passo, a linha reta do caminho do sonho, que é aquilo que nós pretendemos. Qual é o nosso sonho? O que é necessário fazer para atingir o nosso sonho?
o que é que nós devemos realmente tentar lutar para atingir esse sonho, quais são os passos a seguir, se eu cair desse lado, o que é que eu faço do outro, coisas assim desse género. A verdade é simples, se o sonho é grande, a preparação tem que ser maior. E há coisas que só o tempo nos ensina, as quedas que nós daremos, os erros que nós cometeremos, as faltas de atenções, faltas de respeito, faltas de equilíbrio e falta de ensinamento que nós podemos não ter dos nossos mais velhos. Isso tudo são lições que nós aprenderemos com o do tempo, é errando que se aprende, e o tempo amadurece, molda, afina e cria o nosso caráter. É sendo adulto que nós temos um caráter moldado por ensinamento de outras pessoas. Nós somos aquilo que nós comemos, somos aquilo que nós ouvimos, somos aquilo que nós aprendemos. Os nossos pais nos ensinam várias coisas diariamente, os nossos amigos, os nossos familiares, e é de acordo a cada opinião de cada pessoa que nós moldaremos a nossa personalidade. Cada opinião de cada pessoa não é automaticamente cada pessoa que diz uma coisa tu vais mudar a tua personalidade, não. É reter um pouco daqui, reter um pouco dali, juntar o que faz sentido para realmente criar a nossa personalidade. E é por isso que há portas que não abrem agora. Mas não é porque tu não mereças, é simplesmente porque tu se calhar não estás preparado. É porque tu ainda não estás no teu melhor lado, tu ainda não sabes o que fazer do outro lado. O outro lado que é aquele que as portas se abrirem para o teu sonho, o que é que tu farás agora? Se calhar tu não estás pronto, se calhar tu não tens a capacidade de digerir, se receberes essa bênção, se posso assim dizer. Hoje em dia existe uma pergunta muito pertinente. Se te dessem X milhões de euros, X milhões de kwanzas, o que é que tu farias com esse dinheiro? O que é que tu farias da tua vida com esse dinheiro? Será que eras capaz de gerir como outras pessoas que foram capazes de investir nos seus próprios negócios? Será que farias cair esse dinheiro simplesmente com gastos incomuns, gastos que não têm nada a ver? Será que realmente serias capaz de cumprir os teus sonhos dando-te essa entrada, esse valor inicial? É a pergunta que fica pertinente na nossa mente, é a pergunta que vai rolando e que nós temos que realmente perceber se seríamos capazes ou não de gerir esse dinheiro, de gerir essa fama, esse reconhecimento ou a coisa que nós tanto procuramos. Antes de pedires mais, pergunta se és capaz de assegurar aquilo que vem aí. Pergunta se és capaz de digerir tudo aquilo que vem aí. Se te preocupares com quando o sonho vai chegar, preocupa-te antes em quem vais te tornar quando o sonho for chegar. Porque o sonho certo, na mente errada, torna-se num pesadelo. É muito difícil digerirmos os nossos sonhos quando temos uma mente fraca, quando temos uma autoestima baixa, quando não estamos nas nossas capacidades mentais a 100%. Ninguém tem o auge da sua mentalidade a 100%, mas nós temos uma certa percentagem que nos permite digerir emoções, digerir acontecimentos e fazer tudo um pouco. O processo pode ser lento, mas é o que te vai tornar capaz, é o que te vai possibilitar a receber essas bênçãos, é o que te vai ajudar a conciliar todas essas transições durante o teu processo, sobre um homem normal, sobre um homem que vai trabalhar fortemente para atingir o seu sonho e do homem que vai conseguir atingir o seu sonho e viver a sua vida de acordo a tudo aquilo que sonhou e poder aumentar, porque o homem por si é insaciável, é insatisfeito. De certeza que quando alcançamos o primeiro sonho, queremos outro e se basta chegar no primeiro, de certeza que teremos mais fé, mais confiança para chegar aos outros, porque se conseguimos passar por um processo que para nós na altura era difícil e conseguimos chegar a ele, de certeza conseguimos chegar também ao outro. Nem todos os atrasos são castigos, às vezes são proteções, e talvez o que pediste não tenha chegado ainda porque o universo ainda te está a treinar para não o perderes. É uma frase impactante que eu li há dias de um livro recente, e esta frase dita com calma tudo aquilo que eu trouxe no conteúdo, tudo aquilo que eu tentei reter no conteúdo, que é sobre termos calma, termos paciência, não seguirmos às pressas, principalmente aquelas pessoas que nos transmitem a ideia que conseguiram as coisas muito cedo, que furaram uma bolha, que conseguiram obter formas reais de fazer dinheiro, de reconhecimento, de fama, de extrapolar tudo aquilo que nós temos na nossa cabeça, que é trabalhar e conseguir. Há pessoas que parecem não ter trabalhado tão difícil ou de uma forma tão árdua, que conseguiram ter tudo aquilo que têm hoje. Mas existe uma coisa que as redes sociais não mostram, que é o background das pessoas que se esforçam dia e noite nas redes sociais, que lutam dia e noite nas redes sociais a tentar fazer o seu conteúdo, a tentar fazer a sua marca crescer, a tentar lutar dia e noite. É essa transmissão que nós não vemos, porque as redes sociais só servem maioritariamente para postar os resultados,
eu propriamente também posto resultados no meu canal do YouTube. Eu não mostro o esforço que é criar o guião, que é estar frente à câmera, que é algo que para mim não é muito fácil, que é também procurar o cenário certo, editar e tudo mais. Tanta coisa que há por trás que na nossa cabeça não passa, porque simplesmente vemos os resultados nas redes sociais e isso em nós automaticamente cria uma confusão por acompanharmos pessoas que são da nossa mesma faixa etária a conseguirem coisas que na nossa idade nós ainda não temos metade, que ainda não conseguimos, ou que na altura, ou na mesma fase, na mesma altura não conseguimos e tudo mais. Recebemos várias vezes as dicas de que os nossos pais na nossa idade a essa altura já tinham casa própria, já tinham muita coisa, ouvimos isso, mas não é propriamente uma opinião a reter, porque são tempos diferentes, são pessoas diferentes e nós conseguiremos tudo ao nosso tempo, desde que consigamos lutar para isso. E eu acho que eu consigo lutar para cumprir os meus sonhos e eu espero que tu acredites que tu também consigas lutar para os teus sonhos, porque afinal, se nós não acreditarmos em nós, ninguém mais vai acreditar. Eu espero que com esse conteúdo tu abras os teus olhos, porque eu também automaticamente ao falar disso consigo abrir os meus olhos para lutar mais, para tentar mais, para não desistir. E por mais que te digam que tu estás aí no caminho errado, se tu acreditas que esse é o caminho certo, vai e faz, que eu tenho fé que vai dar certo. Muito obrigado por assistir, eu espero que curtam, subscrevam, compartilhem, deixem o like para que o meu conteúdo chegue a mais pessoas. Assim, pode ser mais pessoas a ver esse conteúdo, para que tu não sejas o único. A boca tá seca, a cabeça não pensa, meu corpo tá frio, eu já não sei mais se isso compensa. Olho pra cima e peço a Deus só que Ele proteja a minha cota, porque ela tá quase tudo a igreja. E quanto a mim, eu já não tenho saída, por mais que eu corro, sinto que eu não vou ganhar a corrida. Choro quando tô sozinho, porque a cena é fodida. Há meses que eu fantasio em tirar a minha vida, antidepressivos.